Opa, tudo bem? Bem-vindos ao IkebuCast, o podcast oficial da Ikebukuro Night Club. Esse aqui é o episódio 0, ou você pode chamar de episódio teste, que é basicamente um prólogo do que a gente vai tentar fazer. Aqui comigo estou eu, obviamente, o grande Impieri. Renatinha, falou aí, Renatinha. Oi, eu sou Renatinha. Meu grande amigo Dias, apresente-se. Oi, eu achava que a Renatinha era uma mulher. E Ali, vamos lá, Ali, fala. Oi, e eu gostaria de dizer que ter me mutado foi muito útil porque eu não poderia morrer de rir da introdução do Luiz. Beleza. Então, basicamente, o primeiro podcast a gente vai falar sobre os animes da temporada e uma ordem e basicamente discutir um pouco sobre eles, abordar algumas questões caso necessário e basicamente ser chato pra caralho, que é o que eu sou o tempo inteiro. Então, todo mundo pronto? Vamos começar? Sim. Renatinha? A gente vai começar falando aqui de Vinland Saga. Então, beleza. Vamos começar por Vinland Saga. Alguém quer fazer basicamente a introdução, o plot do anime? Olha, cara, é basicamente a história lá dos escandinavos, contando a história de um garoto que perdeu o pai e que era um guerreiro foda. Basicamente isso. E agora ele trabalha pro cara que matou o pai dele. Talvez tenha dado spoiler, foi mal. Mano, primeiro que a gente não deu aviso de spoiler. Segundo que não deu pra entender muito bem. Mas tá aí uma coisa que me incomodou um pouquinho de Vinland Saga, que tava muito óbvio, tá ligado? Que o pai dele ia morrer desde o primeiro capítulo. Tava tipo, porra. Que é basicamente Vinland Saga, como é que é a obra um pouco mais aprofundada. É uma obra que se passa na Europa Nórdica, lá pela parte da Dinamarca, e ela se passa o começo dela numa ilha um pouco isolada na Groenlândia, onde o pai do protagonista, que se chama Thors, era um grande guerreiro que desertou porque ele não queria mais lutar. Daí ele tinha uma filha, depois de muito tempo nasceu o protagonista, que é o Thorfinn, e eles viviam uma vida de paz, até que chegou o exército e descobriu que ele estava lá. Ele foi obrigado a ir para a guerra, só que aí, por motivos que no anime ainda não foram revelados, porque eu pelo menos só vi o anime, um ex-amigo do pai do protagonista manda mercenários para matarem ele, eles matam, e o Thorfinn, que é o protagonista, se junta ao exército do cara que matou o pai dele, porque isso faz muita lógica. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o roteiro? É muito bem escrito até. O que acontece é que esse começo, ele tem muito uma cara de prólogo e que a gente ainda não atinge a história, então é tudo tão lento. Mas, tipo, é muito bom, por exemplo, apresentar a vida dos caras, a visão do Thors e tudo mais, antes da merda acontecer, entendeu? Eu acho isso... Eu, pessoalmente, tenho um ponto que eu cheguei a discutir isso com vocês lá no WhatsApp, que eu acho o ideal moralista do protagonista muito hipócrita. Não que isso seja necessariamente um defeito para a obra, algo que faça a obra ser ruim, mas eu pessoalmente acho que o moralismo dele é muito hipócrita, porque o cara não teve honra na hora de matar o pai dele, mas por algum motivo ele quer ter uma honra absurda para matar esse cara, mas a próprio conceito de honra dele é um negócio meio hipócrita, porque ele não se importa em ajudar a destruir um monte de vilas inocentes, mas ele é honrado demais para matar um mercenário. Eu acho que isso daí é mais pelo jeito que ele viu o pai dele morrer, tá ligado? Ele quer ganhar do cara no jogo do cara. Ele matou o pai dele numa disputa de 1 contra 1, aí ultrapassou, ele quer ganhar lá, nesse estilo. Eu vejo mais assim. Acho que é muito importante você perceber que, além dele ser uma criança de 6 anos quando isso aconteceu, ele já era um garoto revoltado que não aguentava perder. Quando ele vê o pai dele perdendo, ele não aceita, entendeu? Ele quer provar que o pai dele venceu. Mais do que tá certo, ele quer vencer. Porque teve isso, inclusive eles mostram isso, quando eles estão aqui brincando lá na neve, o protagonista e as outras crianças lá estão brincando de soldado, daí o Thorfinn fica muito puto porque ele não aceita que perdeu e fica batendo em outras crianças com pedaço de pau até o moleque sangrar. Eu achei até um pouco engraçado, pra falar a verdade. Pois é, o primeiro episódio em si é muito bom, velho. Eu gostei muito daquela cena que aquele cara que o escravo vai junto, aparece lá, quase morto, é a família do Thor salva o cara e tal. Aí o cara que era do outro lado da montanha, um rapaz de cabelo preto, aparece e fala, olha, isso aqui é meu escravo, eu quero ele. Ele é cruel, mas ele não é tipo aquele vilão Ed. Entendeu? 8 ovelhas, que otário. Coisas assim. E você quer comentar alguma coisa? Eu queria comentar aqui um negócio muito mais claro do que talvez ficar falando 500 coisas para racionalizar esse tipo de ação. A gente só tem que admitir que são vikings. É a mesma coisa que, sei lá, cavaleiros daqueles filmes medievais.
é um contexto em que a honra importa muito mais do que qualquer coisa. Tudo tem que ter um certo brilhantismo. Não pode simplesmente acontecer por acontecer. E uma frase do cara que matou o pai do Thorfinn, e que eu não lembro o nome porque nome de personagem medieval é sempre horrível, ilustra bem o que o Thorfinn quer fazer, por mais irônico que seja, que é avancem e derrotem eles no próprio jogo. Bem o que o Dinho falou. No caso, o nome do cara é Askeladd. Eu só lembro o nome dele, do Thorfinn e do Thor, que é o pai do Thorfinn. E eu acho interessante isso que você falou, porque, por exemplo, a minha visão de considerar o ideal dele moralista hipócrita, né? A moral do Thorfinn como um negócio muito hipócrita, é da minha visão de um brasileiro do século XXI que vive num mundo onde, quer dizer, tem guerras no nosso mundo, mas eu pessoalmente nunca convivi com a guerra. E a visão dele é de um moleque da Europa nórdica da era medieval, se não me engano, o anime se passa lá em 900 e pouco, então seria lá século X, mais ou menos. Não, século X não, século X. Então, basicamente, 1000 anos de distância no pensamento de um povo que vivia só para a guerra. Tanto que, quando eles anunciam, né, lá na vida do protagonista que vai entrar em guerra, os adultos ficam, nossa, que foda, nossa, que legal, a gente vai poder guerrear, a gente vai poder matar, a gente vai poder ter honra. Então, a visão que eu tenho é essa pelo fato de eu ser uma pessoa do século XXI, mas a visão deles é uma visão de uma pessoa muito tempo atrás, então a lógica na cabeça do Thorfinn não é uma lógica hipócrita, apesar de pra gente ser. Mas, tipo, a história apresenta muito bem o que passa na cidade do Thorfinn, a visão do pai dele, como o pai dele influencia os outros, como ele não entende o pai dele e como ele é só uma criança mimada. Eu não acho que é um problema você ter esse ponto de vista, porque a história tem todos esses 3, 4 episódios no começo só sobre apresentar a vida do protagonista, do Thorfinn. Sim, sim. Eu, pessoalmente, eu tenho um negócio. Eu gosto muito quando obras japonesas, mangás, light novels, etc., ou até em meus originais, eles fazem obras que se passam em outros lugares que não são a Ásia, ou em outros períodos de tempo. Tipo Berserk também, eu sou muito fã de Berserk. Apesar de eu ter parado de ler recentemente, eu não li... na real, recentemente não, faz uns 5, 6 meses que eu não li o Berserk, eu tenho que voltar, inclusive. Eu também gosto muito de Jojo, porque Jojo, no geral, apesar de ter algumas partes no Japão, a maioria das partes de Jojo não se passam no Japão, principalmente a minha parte favorita, que é a parte 6, que se passa nos Estados Unidos, apesar de muita gente odiar a parte 6 e tal, e eu me interessei em Vinland Saga justamente por isso, por ser uma obra japonesa que não se passa na cultura do Japão, ou muito menos na Ásia. E eu fiquei bastante animado com isso. Faz sentido até, porque não existe muito anime que se passa primeiro nesse cenário do Vinland Saga. Segundo, que a maioria dos animes ou são no Japão ou são escolar. Então é realmente diferente você ver um negócio igual o Vinland Saga saindo. Porque se você considerar aqueles animes que se passam em mundos fantasiosos, sei lá, Naruto, Dragon Ball da vida, a maioria dos animes que se passam, entre aspas, no mundo real, geralmente é isso, é um animezinho escolar, ou é um negócio que, por mais que possa parecer um pouco bizarro, ainda é um negócio que se passa meio que no núcleo do Japão, ou com aquela cultura deles, até mesmo uns animes que se passam em outros mundos, tipo lá Naruto, ainda você vê basicamente influência total da cultura japonesa, do que qualquer coisa de outras culturas, eu acho bacana. Alguém ainda quer comentar alguma coisa sobre a história ou não? Não, acho que já deu, só que é bem escrito e tal, tá bem, tudo bem feitinho. Sobre a história em específico, não, mas eu acho que, tipo, a partir do 4º episódio, eles melhoram muito na questão do visual. No começo, não só porque o começo só se passa nessa vila do gelo, congelado, neve, mas porque é tudo tão cinza, tipo, até dentro da casa dos caras, e eu acho que esse é o melhor exemplo. Toda vez que eles estão dentro da casa do Thorfinn e com a família dele, a casa é desenhada de uma maneira tão sem graça, tipo, as cores e como funciona. E depois do 4º episódio, depois da morte do Thor, a casa dele, tipo, é super colorida, é muito estranho. Realmente. Eu falou da casa, um ponto que eu ia comentar, acabei me esquecendo, e eu me lembrei que tu falou da casa. A cena do escravo lá, que foi comentada,
eu acho ela muito interessante, porque tem uma puta negociação do Thor lá pra comprar o escravo, pra meio que salvar ele e ser punido, só pro maluco morrer logo depois. Tipo, porque eu acho isso um tanto interessante, pra não ser muito aquele clichê de, nossa, ele salvou, ele é um herói que salvou todo mundo, e agora o cara vai, sei lá, entrar pro bondezinho do protagonista e combater o mal junto com ele. Não, o cara tava na merda, o cara morreu, simplesmente, aí, nua e crua. Mas esse negócio de negociar o escravo e tal, isso também foi para ilustrar todo o moralismo, como o Luiz se referiu anteriormente, do Thor e como o Thorfinn não entendia isso. Até porque, tipo, eles estão sofrendo, como eles falaram, tipo, o inverno é muito rigoroso. E isso emprega fortemente quando o Thor disse que um guerreiro de verdade ele não precisa usar uma espada. Porque eles estão realmente vivendo uma situação difícil pra caramba, mas eles estão resistindo. O inverno lá é um negócio que simplesmente acontece, mas mata pessoas. Então, tipo, eles morrem tanto aos caprichos do destino, que, tipo, a vida em si é um campo de batalha. E o Thorfinn, ele tá com a visão ofuscada pelo ideal de quem cerca ele, dos caras, nossa, nós vamos ir pra guerra, nós vamos conseguir honra. Enquanto o Thor já amadureceu e já superou tudo aquilo. A cena onde ele fica de cabeça baixa, logo depois de todo mundo tá contente por isso pra guerra, é muito boa, cara. Um negócio que eu queria comentar, que eu vi algumas pessoas criticando em Vinland Saga, eu vi o Marco do Intox Anime criticando isso, inclusive, que é alguns exageros que a obra tem no quesito físico. Por exemplo, o Thorfinn, ele é um moleque, ele tem, tipo, sei lá, uns 8, 10 anos agora, e ele é absurdamente fodão e mata um monte de soldado com capacidade imensa. Ou então dá uns pulos muito exagerados. Eu, pessoalmente, não acho tanto defeito, porque, inclusive, se você considerar que o Thorfinn usa de uma maneira totalmente diferente, né? Ele meio que... Ele aproveita que ele é baixinho. Quer dizer, ele é baixo, ele é uma criança. Mas ele aproveita que ele é menor do que os outros pra meio que se esquivar e usar as adagas lá pra atacar de outra forma. A maioria dos soldados lá tá acostumada a lutar contra alguém com uma espada e um escudo. Se você levar isso em consideração, levar que o moleque tá obcecado em treinar, não é tão absurdo. E esse lance de pulos mega... Aqueles pulos de 3 metros, eu acho que dá pra considerar isso. Tipo, relevar. O que vocês acham? Eu acho que é só pra deixar a cena legal. É ação O também. meu problema com a representação da violência, né, e a proficiência que os caras têm em guerra, é que ela é contraditória com a ideia de que guerra não é maneiro. Guerra não é um negócio pra se exaltar. Aí é tipo, enquanto eu entendo que isso é feito pra mostrar que os caras são muito habilidosos, é tipo, eu não gosto de guerra, guerra é muito ruim, e aí eles fazem você, tipo, apreciar demais as cenas de ações. Tem esse ponto também, mas eu acho que assim, é um pouco sádico da minha parte falar isso, mas convenhamos, violência em obras fictícias é um negócio maneiro. Vai, você pode ser o cara mais culto, o cara mais, nossa, eu assisti Evangelho e agora transcendi a existência. Você gosta de uma cena de violência bem feita. Eu não acho que contrasta com essa ideia de que guerra não é maneiro, porque apesar de ser uma cena maneira, todo o contexto por trás é um pouco dark. Eu, pessoalmente, não entendi esse ponto de vocês, porque foi citado antes. O negócio de, nossa, nós vamos pra guerra, nós vamos conseguir honra. Então faz todo sentido eles exaltarem pra caramba as cenas de ação, ou mostrarem a guerra daquele jeito. Já que sim, para a maioria das pessoas lá, a guerra é um meio de vida, a guerra é algo a ser exaltado. O Thor, ele amadureceu, ele superou isso, mas ele é, sei lá, um dos únicos exemplos, tipo, que faz todo sentido. E, sinceramente, esse lance dos pulos enormes e tal, cara, vai muito do que a obra apresenta pra gente, porque esses pulos, eles estavam lá desde o início. Esses pulos são o que eles querem que a gente entenda como natural. Não é só porque os personagens são humanos, ou que se passa em um lugar bem, entre aspas, verossímil, em relação a ambientes medievais e tal, que precisa ser totalmente plausível. E, tipo, os malucos são vikings, eles vivem numa terra inóspita e eles guerreiam pra caramba. Eles são meio que monstros, tá ligado? Eles são uma espécie de super-humano. E coisas assim, são uma classe, bem entre aspas, exposta de maneira exagerada de propósito. Eu não tenho nem o que debater nisso, né? É muito óbvio, cena de ação. Eu acho que antes de passar pro próximo, eu queria falar um negócio que eu gosto muito em relação ao Thorfinn. Só terminar aqui. Fala.
Tipo, cara, vocês têm que entender que também é um cinema, também pra divertir, tá ligado? Beleza que é contar a história dos Rick que tá, porra, tá sendo muito semelhante com a história real que aconteceu, mas, porra, reclamar que o cara pulou alto, e o cara cortou o outro meio com espada, é um desenho ainda, tá ligado? Você tem que conseguir entender por que o Marcos reclamou tanto disso. Eu acho que é aquele lance de suspensão de descrença, né? Tipo assim, algumas coisas que você releva por se tratarem de uma obra fictícia. Então, o meu ponto sobre o Thor que eu queria falar, ele é um protagonista claramente anti-herói, hipócrita, só que eu gosto que o fato dele ser hipócrita não é como na maioria das obras, onde isso acaba sendo um defeito. Tipo, eles fazem um protagonista inconsistente que acaba tendo, por isso, ações hipócritas. Como, sei lá, um exemplo que eu consigo pensar é o Light de Death Note em alguns momentos. Tipo, a obra sabe que ele é hipócrita e a obra nos mostra que ele é hipócrita. E ele mesmo tem algumas... Não discussões, mas ele... Como eu posso dizer? Ele repensa o que ele tá fazendo. Tipo, naquele episódio que ele é meio que resgatado por aquela idosa que tinha uma filha... E ele tenta a todo custo meio que tirar ela da guerra. Ele manda ela embora, tanto ele manda até em inglês. Uma coisa que eu queria comentar também no meu disso. É engraçado que pra gente todo mundo tá falando japonês, mas na obra estão falando várias línguas diferentes, enfim. Ele fala pra ela, tipo, em inglês lá, pra ela ir embora, porque ele sabe que de qualquer forma eles iam matar um monte de gente naquela vila e que uma vida só não ia fazer tanta diferença, mas pelo fato de ele ter um apego emocional com aquela mulher, por mais que pouco, porque ela cuidou dele, ele queria que ela se safasse, por mais que ele ia um monte de gente inocente morrer por causa disso. Ninguém tem mais nenhum ponto sobre Vinland Saga? Alguém comentar alguma coisa ou a gente já pode ir pro próximo? Pode ir pro próximo. Então, beleza. Próximo anime que eu já comentar, Fire Force, o anime do ecchi desnecessário. Alguém quer começar a falar sobre ele? Eu quero falar previamente que grande parte do que o Luiz falar vai ser contraposto por mim, talvez pela Renatinha e quem sabe pelo Dias logo depois. Caralho, mas até chato. O plot de Fire Force, basicamente, eles passam no mundo onde pessoas começaram a entrar em combustão espontânea com muita frequência e quando elas viram elas entre combustão, elas viram uns monstros chamados infernais. Isso acabou desestabilizando o mundo, tanto que eles têm poucos locais possíveis de se morar, e o Japão é um deles. E tem um grupo de bombeiros especiais que combate esses infernais e coloca eles para descansar. E o protagonista quer entrar nesse grupo porque ele quer ser um herói e porque a mãe dele e o irmão dele morreram por causa de infernais. E todos os bombeiros lá têm superpoderes relacionados a fogo. Os da segunda geração conseguem manipular fogo e os da terceira conseguem criar fogo do zero. Eu sugiro que o Luiz comece, já que ele é meio que o acusador da obra e pelo menos eu tô aqui pra defender. Então tá, bora lá, já vou deixar um tribunal aqui. Eu pessoalmente não gostei nem um pouco de Fire Force e não tem nada a ver com o ecchi, que geral reclama. Eu pessoalmente achei o ecchi meio merda, mas um negócio, tipo, ignorável. O que me incomoda em Fire Force é o que eu falei no grupo. É uma obra que é absurdamente preguiçosa em tudo. Tipo, não parece que o autor que fez Fire Force realmente teve um carinho pela obra para tentar deixar ela não necessariamente boa, mas pelo menos tentar fazer uma obra dele. Parece que ele simplesmente pegou todos os personagens e elementos de roteiro, até mesmo roteiros de obras famosas, e só colocou bombeiros por cima. Tipo, a gente tem muitos personagens, tipo o Arthur, que é o rival do Shinra, que no caso o Shinra é o protagonista, o Arthur, que é o rival dele, que é aquele clássico exemplo de cara bonitão, que é um pouco arrogante e que rivaliza com o protagonista, mas que no fundo os dois têm uma amizade, um respeito e vão se ajudar durante a obra. E o roteiro, pelo menos pra mim, é um negócio absolutamente previsível. Tanto que tem vai dar spoiler mesmo, então foda-se. Tem um plot twist lá pelo episódio 3, eu acho, não sei se é o 3 ou é o 4, onde revelam que o irmão do protagonista, que era um bebezinho, que ele achou que esse tempo estava morto, estava vivo. E isso estava muito óbvio, pelo menos pra mim, porque o roteiro ele não se esforça pra tentar fazer algo interessante. É aquele velho esquema, apresentar os personagens, teve lutinha, ela teve um mini arco de uma vilã, né? Foi um arco que durou do episódio 4 até o episódio... Durou do finalzinho do episódio 4 até o episódio 6, que foi aquela vilã lá da quinta equipe de bombeiros, que eu achei horrível ela como personagem. Tipo,
Tá, ela tem o passado trágico dela lá, mas o fato dela ter virado uma psicopata que vê todos os outros seres como inferiores a ela não faz sentido. Tipo, ela ter perdido a fé em Deus, ter perdido a fé nas coisas, tá, ok. Porque nela, ela era uma. Ela era, eu não sei se ela era uma freira exatamente, ela via no convento lá. E ela viu todo mundo queimar e tal, isso podia abalar a fé dela. Mas ela ter virado uma psicopata megalomaníaca não faz sentido. E ela ter mudado simplesmente porque tomou uma porrada do protagonista também não faz sentido. O protagonista ter vencido ela não faz sentido. Então esse é o meu maior problema com Fire Force. Não consigo ver que o autor realmente se esforçou. Velho, eu achei um anime divertido. Realmente de roteiro tá longe de ser algo grande, mas é algo que diverte, entendeu? As animações são boas, a história funciona. Eu não vi nada que realmente ficasse um pé atrás sobre isso, apesar de todos esses clichês. E a única coisa que realmente eu fiquei mais sem entender direito é porque as pessoas não imitam o poder dos outros. Entendeu? Por exemplo, a última vilã, a que fazia as florezinhas. Por que ela não pode fazer qualquer outra coisa, como o jato dos pés do menino? Eu fiquei meio confuso quanto a isso, entendi. Mas de resto, nada demais, mas também nada de muito ruim. É divertido a partir. Ah, sim, e a reclamação da última luta. A última luta foi chata. A mulher explicou como é que é o poder dela, como é que ele tá fazendo o protagonista desmaiar, e depois levou um soco e você venceu, parabéns. Entendi. Ali, o que você vai falar então, pra me contrapor? Primeiramente, eu gostaria de falar que você tá indo rápido demais. E, cara, todo esse lance do irmão dele ainda tá vivo, sinceramente, não é pra ser um negócio tão grande assim. É algo mais pra obra te apresentar do que tu poderia descobrir. Não é em si um negócio tão previsível assim. Tá certo, a obra é previsível, mas não nesse ponto. É mais também pelas inspirações claras a Full Metal Alchemist, com o negócio do shonen de conspiração do governo. E como eu já tinha falado antes, as pessoas entram em combustão misteriosamente em um contexto em que basicamente a sociedade inteira fica à mercê dos bombeiros e do governo que controla eles. Esse governo tem uma fonte de energia térmica infinita e os restos mortais, as cinzas dos infernais, são um combustível bem potente. Então fica meio que óbvio o que está acontecendo nas entrelinhas. Mas fora essa parte previsível, fora realmente ser uma mistura de aspectos de vários outros shonens, eu não acho que a obra seja chata, eu não acho que seja ruim, e eu não acho que seja preguiçosa. Ela só não é pretensiosa. E sinceramente, eu acho que se fosse pretensiosa, iam reclamar do mesmo jeito. Renatinha. Eu acho que, tipo, Fire Force não é a história mais original que existe do mundo, mas ela não é previsível. E tudo que aconteceu até agora é um prólogo e estão introduzindo personagens e ideias. Então, tipo, beleza que não rolou a grande batalha ou revelações de verdade ou qualquer coisa mais profunda. Mas isso é tipo, sabe aquele primeiro episódio do Battle Shonen onde o cara vai e ele enfrenta o inimigo aleatório e ganha? Pra mim é isso que aconteceu até agora. Esse não é o melhor de Fire Force, esse é só algo que existe no Fire Force pra vender uma ideia pra um público específico. Sim, eu não vejo problema em uma obra shonen começar meio que a la shonen. Até porque, sei lá, Hunter x Hunter, né, que é um dos shonens que a galera mais paga pau, também gosta pra cacete. Que é, nossa, Hunter x Hunter é um dos melhores shonens que existe. Ele também começa meio que assim nessa vibe shonen. O meu problema não é começar nessa vibe shonen. O meu problema é que por esse começo eu não consigo esperar nada muito grande da obra, porque tudo foi muito preguiçoso. E esse mini arco da vilã, a gente pode analisar ele como completo, porque foi um arco que teve começo, meio e fim. Foi um arco pequeno, tudo bem, mas foi um arco que teve começo, meio e fim. Então, mais que isso não, que a obra ainda esteja no começo, esse arco em específico da vilã já teve o começo, teve o meio e teve o fim. Então, acho que a gente pode sim analisar e criticar como um negócio completo. E como arco, eu acho que foi muito ruim, principalmente a luta. Até porque o negócio me incomodou que se eles quiserem fazer um negócio genérico, pelo menos jeito, tipo, o protagonista foi humilhado, dele ter conseguiu juntar poderes e desbloquear uma técnica secreta. Não. Eles simplesmente usam a mesma técnica que ele já tinha usado umas 30 vezes e perdido as 30 vezes, mas dessa vez, por algum motivo, ele ganhou. Tipo, foda-se, toda vez que ele usava a técnica, a mulher lá usava o poder ocular dela que fugia ele e deixava ele tonto. Dessa vez ele ganhou misteriosamente. O meu problema com a batalha em si é que ela funciona muito na lógica do Battle Shonen, onde tem muito pouco lógica de batalha, de luta real, e muito uma lógica de eu tenho esses ideais e esses ideais são mais valiosos pra essa obra do que outro. Mas até aí eu acho que tem, tipo, em todo shonen.
É só que nesse caso eles não disfarçaram o bastante. Você acha que eles não disfarçaram bastante? Sim, é muito rápido. É uma situação de ele olha ela, ele e fala, eu sou herói. E é isso. Não acontece. Ele não tem, tipo, um momento de realização de como o ataque dela funciona, ou como ele pode agir com isso. A gente não entende como ele venceu a luta. A gente não entende o que tá acontecendo. Ela apresenta o ataque dela, ele perde pro ataque dela, ele levanta e vence. A gente não entende o contexto do qual ele vence de batalha. A gente entende o porquê ele venceu, porque os ideais dele são melhores do que o dela, blá, 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 blá. Mas é aquela coisa, a gente não viu uma luta de verdade. Foi só um showzinho de troca de poderes. É justamente o que eu falo. A obra, além de ser clichê, assim, a meu ver, uma obra ser clichê não faz ela ser ruim. Só faz ela não conseguir ser nada demais. O problema é que é preguiçosa. Eles não tentam pegar o clichê e desenvolver ele, o plano de fazer um negócio que faça sentido. Eles simplesmente jogam tudo lá. Pô, o cara nem ao menos teve a ideia de como fazer o protagonista ganhar da vilã. Porque se, sei lá, ele mandou um discurso motivacional e ela foi pro lado dele, ou então alguma coisa fez ela perder a concentração e ela não conseguiu usar poder ocular nele a tempo, ou então ele, sei lá, não poder, qualquer coisa, por mais genérica que seja, mas qualquer coisa que fizesse algum sentido, porque foi literalmente, ele usou poder, ela bloqueou, ele usou, ela bloqueou, ele usou, ganhou. Tu quer comentar alguma coisa, Ali? Eu acho que a Renatinha abordou um conceito muito interessante que, para ilustrar, eu vou usar uma frase do Flamingo, que eu não posso afirmar que é realmente dele, porque é uma frase bem comum, e é o vencedor que decide o que é verdade. E o negócio ele venceu porque os ideais dele são mais valiosos para a obra do que os dela. Isso é um conceito muito interessante porque acontece, tipo, o protagonista do shounen, geralmente por ele ser mais nobre, ele vence até um determinado ponto em que ele perde. E quando ele perde, geralmente é o momento de mostrar que tudo em que ele acreditava até agora não era necessariamente o suficiente, e para aquele contexto, talvez por ser mais impiedoso e por ter mais maturidade e menos idealismo cego, o vilão está mais certo do que ele. Então ele tem que se adaptar mais um pouco à realidade e se reerguer aos poucos e conseguir vencer. Como qualquer outra coisa que acontece em qualquer outro Battle Shonen ou em qualquer outra luta de Battle Shonen, Fire Force realmente apresentou isso. Só que foi de uma maneira tão rápida que muita gente nem prestou atenção. Esse é o problema. Porque é o que eu falei, Fire Force é clichê. Mas até aí, a gente tem várias obras clichês, algumas obras clichês que são até legaisinhas. E é o que eu comentei no Twitter. Não tem nada de errado em você gostar de uma obra só por ela ter porrada. Porque, tipo, eu gosto de Fate, mas eu gosto de Fate só pela porrada. Só por ter espíritos heróicos em formato de LOL e waifu saindo na porrada. E não tem nada de errado você gostar de uma pessoa, por exemplo, gostar de Fire Force por causa das lutas. Porque realmente as lutas de Fire Force são muito, muito bem animadas. Eu acho que a produção de Fire Force é uma produção muito boa. Tudo bem, você gostou pelas porradas, mas eu pessoalmente me incomodo com isso. Tipo, se fosse uma obra clichê, mas tipo um clichê aceitável, eu ainda ia conseguir relevar e talvez só curtir a obra. Mas o negócio incomoda tanto que eu não consigo simplesmente ignorar, me incomoda de verdade. Eu acredito que você tá procurando refeição em miojo. Fire Force não foi feito para ser um tipo de história provocativa, de pensar ou profunda. Ele foi feito para apresentar poderes legais que os caras vão usar toda hora. No mangá, o chamativo pode não ser história, mas a arte é bonita, as páginas são legais, o senso de ação é legal. No anime, a animação é legal, tem vários tipos de animações de fogo, tem várias lutas minimamente diferentes, com personagens com personalidades diferentes e blá 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 blá. Não foi feito para se ter uma experiência única, própria ou qualquer tipo de coisa assim. É só pra você ver poderes. Tá, mas ó, quer explicar o que eu tô querendo dizer? Eu vou dar um outro exemplo de um anime. Um anime que eu gosto, Noragami. Noragami eu gosto bastante, eu tenho uns mangás, inclusive. A primeira temporada de Noragami, o que é? Apresentam o Yato, apresentam o bondezinho dele, tem umas lutinhas, daí aparece um vilão, a gente tem um arcozinho desse vilão, o Yato luta contra o vilão, o Yato ganha do vilão. Simples, clichê, mas o que eles conseguem não ser um negócio ridículo. Eles conseguem fazer o clichê pro ser um negócio acompanhável e assistível sem você ficar, tipo, colocando a mão na cabeça e falando puta que pariu, que merda.
No Noragami eu acho que é uma obra que usa bem clichês e consegue ser divertido e uma obra até que boa mesmo assim. Mas você Cara, tá, tipo, pode falar ali. Fale primeiro. Fala você. Mas, tipo, você compara com Noragami, mas Noragami é uma história mais lenta, que toma seu tempo, que tenta alguma coisa de fato, eles querem comentar uma coisa. Agora, Fire Force simplesmente apresentou poderes e personagens pra usar esses poderes e coisas pra lutar. Enquanto gera essa ideia de que tem uma coisa maior rolando, mas não chegou aqui ainda. Você tá comparando Fire Force com uma obra que você já viu 2 temporadas. Sim, mas depois da primeira temporada, que durou, tipo, 12 episódios, foi, tipo... Então, é justamente o que eu quero fazer. O que rolou em 12 episódios de Noragami foi o que rolou em 6 episódios de Fire Force. E ambos tiveram um roteiro até que parecido. O Burn Fire Force é isso, ele é muito corrido e, consequentemente, o negócio fica tão atropelado que você fala, caralho, que merda. Cara, já que você comparou com Noragami, eu vi a primeira temporada e, pessoalmente, eu gostaria de dizer que tudo que Noragami não é interessante e divertido. Porque ele realmente tenta apresentar umas coisas, tem uma pegadinha mais séria e lenta, só que a parte de Noragami que era pra ser empolgante, ela não é empolgante. Ele realmente constrói alguns personagens, como o Yukine, eu acho que é Yukine, de forma decente. Eu realmente consigo ver verossimilhança ali. Só que é chato pra caramba. E a parte que era pra servir de suporte, para que eles possam apresentar coisas mais cabeça, de vez em quando ela não funciona. Então, digamos que é um anime inteiro cinza pra caramba. Tá, eu poderia entrar uma discussão com o Chico futuramente sobre o Noragami ser bom ou não, mas a questão é que eu usei só como exemplo para dizer que, essa obra tem o mesmo roteiro, basicamente, mas fez muito mais tempo. Eu acho que esse é o problema de Fire Force. Eu acho que é uma obra preguiçosa e exageradamente rápida. Mais alguém quer comentar sobre isso ou continuar uma discussão? Ou pegar algum outro tema? Eu não entendo porque você comparou Noragami com Fire Force. Tipo, eles nem têm o mesmo tipo de estrutura, ou história, ou ideia, qualquer coisa parecida. Ué, são 2 animes de porrada que o roteiro deles, mas até aquela parte, é um roteiro até que parecido naquele sistema de apresenta o protagonista, apresenta a história, o mundo que eles vivem, apresenta os poderes, apresenta os amigos do protagonista, tem umas lutinhas até aparecer meio que o boss final do arco e ter a luta contra o boss e o protagonista ganhar. Eu sei que mais pra frente muda muito. Mas eu peguei só esse trechinho pra dar um exemplo. Eu ainda não entendi por que você comparou com Fire Force. Honestamente. Isso tem, tipo, em Por que não todo anime de comparar? ação. Vinland Saga faz a mesma coisa. Começa o protagonista, mostra o mundo, mostra o poder dele, e aí rola pra batalha, e aí resolve o problema. Então, eu peguei um exemplo aleatório, que foi o primeiro que veio na minha cabeça. Mas é um exemplo que funciona para esse caso. Vale dizer que Fire Force é do mesmo autor de Soul Eater. Então, tipo, vocês falam, ele copiou de não sei o que das contas, mas no final de contas, acho que o que mais informa o que tá sendo repetido em Fire Force é Soul Eater. É muito parecido no sentido de como é o mundo, e como o ritmo que eles apresentam os personagens, coisas do tipo. E eu até diria que no próximo arco, muito do que o Luiz reclama não vai estar mais lá. Eu, no caso, não posso falar sobre isso porque eu nunca vi Soul Eater, apesar de eu ter interesse. Eu nunca cheguei a ver porque, porra, é um anime um tanto quanto longo pro meu padrão atual. Cara, eu vi Soul Eater, só o anime é claro, e eu pulei a parte filler. E tá bom, eu até vejo certa semelhança, porém a semelhança que eu vejo é bem fraquinha até, e ela se encaixa muito melhor em uma semelhança de Fullmetal Alchemist e Fire Force do que Soul Eater e Fire Force. Até porque Soul Eater, por mais que tenha um lance um pouquinho mais profundo, ele, na maioria das vezes, tenta só ser legal. Tá. Tem todo o lance de shounen e tem uma conspiração rolando no fundo, mas eu não consigo ver uma semelhança tão grande assim entre Fire Force e Soul Eater. Pra não ser só o cara babaca que critica tudo, vou falar agora de um ponto em Fire Force que é o ponto mais criticado, que eu não achei tão horrível assim, que é o lance do eti.
que teve aquela cena no episódio 3, se eu não me engano, onde apresenta aquela mina lá, bombeira, que por algum motivo anda com só de sutiã, porque ela, sei lá, isso nem tem a ver com o poder dela, ela vira um gato, ela não vira um gato, ela, tipo, ganha umas orelhas de gato e um rabo de gato lá. Mas ela anda assim com os peitos pra fora e foda-se. Daí tem aquela cena muito exagerada dela, do boneco Smoke colocando a mão no corpo dela por acidente. A galera, tipo, aquilo virou um dos negócios mais comentados sobre a obra. E eu, pessoalmente, não acho que foi um negócio tão absurdo assim, que tá, foi uma cena ridícula. Foi uma cena que pessoalmente me incomodou. Mas, porra, o negócio inteiro durou, sei lá, 30 segundos. Não é como se você fosse morrer, porque você viu 30 segundos de um waitzinho, também que foi um wait merda, que não teve graça, que foi colocado lá de uma totalmente foda-se, mas eu não acho que foi tão ridículo assim, ou pelo menos, mesmo sendo ridículo, não foi tão escroto, foi pouquinho. Cara, eu gostaria de fazer uma comparação aqui. Aliás, duas comparações. Uma com Soul Eater, por mais irônico que seja, que é o lance do H ser irritante e o lance de todo aquele negócio estilo top 10 do Fred, tá ligado? Nossa, Excalibur é o personagem mais chato de todos os tempos. Ele aparece tipo um episódio e é irritante por 30 segundos. Exatamente igual ao H. E se o Luiz conseguiu comparar Fire Force com Noragami, eu vou fazer algo ainda mais absurdo e comparar Fire Force com abortistas. Caralho! O lance é esse. Quem reclama de Eti em Fire Force é igual a abortista. Com abortista você não discute, você manda calar a boca, você dá um tapão na cara. É um negócio tão natural que acontece sempre e a pessoa vai reclamar sempre como se aquilo fosse um negócio tão grandioso, sendo que é um bagulho que já tá tipo intrínseco na mídia. Tal obra não tem. Essa obra com certeza é uma exceção do caralho, tá ligado? Então, sim, tô exagerando muito. Comparar Fire Force com abortistas. Ok, essa realmente foi boa. Porque, tipo, a minha opinião sobre sexualização existe na arte desde que arte é arte. Então não vejo nada errado de ter sexualização em obras. Até porque, porra, Jojo é meu anime favorito. E, porra, todo mundo em Jojo tem um corpo totalmente sexualizado. Até tanto homens quanto mulheres. Um pouco mais de homens, mas porque tem mais personagens homens em Jojo. Mas, por exemplo, quando aparece a Jolene, mesmo ela sendo aquela personagem fodona, na parte 6, nossa, ela é independente, ela é uma mulher que não precisa de homem e tal, ela ainda tem um corpo sexualizado, da mesma forma que todo protagonista homem de hoje ou coisa assim teve corpo sexualizado. Monogatari também tem sexualização, mas tudo bem. Tudo bem que é uma sexualização sobre a putaria, não é nada, nossa, o Monogatari tem um eixo conceitual, não é um eixo conceitual. É só sexualização, porque sim. Momento, Fala. agora eu vou comparar Fire Force com Monogatari. Vai! Tipo, a questão do eti nos dois casos é que eles são orgânicos da história. Os personagens estão participando, eles entendem que aquela cena tá acontecendo no universo. Então não é desnecessário. Pode ser de mau gosto ou quebrar o ritmo da narrativa, mas não é desnecessário porque isso acontece dentro do mundo e isso, tipo, informa a relação entre os dois personagens. A gente entende que existe esse tipo de problema entre o protagonista do Fire Force, o Shinya, com a garota gatinho, porque a gente sabe que eles tiveram esse primeiro encontro muito estranho e bizarro com essa cena eti que em si, ela é não realista, ela é, mas ela aconteceu dentro da história. O meu problema com Igual Eti é só Monogatari. quando eles começam a usar muito. Tipo, por exemplo, Natsu no Taizai, que qualquer porra de cena do Meliodas com a Elizabeth junto, que dure mais de 30 segundos, ele enfia a cara na calcinha dela, eu acho ridículo. Mas usar de vez em quando eu não vejo simplesmente problema nenhum. Eu acho que quem reclama tá literalmente procurando pelo em ovo e sendo chato pra caralho. Porque, porra, mesma coisa que você ir reclamar com um maluco que fez uma pintura há 300 anos atrás, tinha uma mulher com as tetas pra fora. Porra, a sexualização existe. Tá legal, pode ir pra Cara, próxima aí. Tá, bora pro Eu ia próximo. falar um negócio sobre Fire Force, mas tá bom. Tá, já ficou Pode sendo falar, demais. se for muito interessante, pode falar. Eu tenho uma pergunta antes disso. A Fala. minha declaração vai ser a última sobre Fire Force? Vai. Ah, tá bom. Eu posso ter sido vítima de uma tradução ruim, até porque, se eu não me engano, foi pela Punch e eu não vou me esforçar e procurar por um outro lugar. Mas quando rolou o primeiro lance da cena de eti com a mina gatinho, ela falou algo como, tipo, não, a minha isca de sorte ou coisa assim funcionou de novo. Então Foi deu a parecido. entender que ela...
Então deu a entender que é um negócio que aconteceria de verdade, tá ligado? Só não seria conveniente que acontecesse de novo. Quer dizer, ali deu até a entender que foi meio que proposital. E encaixando, já que vai ser o último assunto sobre Fire Force, eu vi o Isekai da mãe e não tem nada interessante para ser comentado lá. E eu vi Dr. Stone e os meus comentários não seriam tão relevantes. Então, caso não haja nenhuma objeção, eu me despeço por aqui. Até porque eu já tô em um lugar bem inconveniente e o meu irmão não demonstra interesse nenhum em me ajudar a ficar no quarto em paz. Então, Tudo bem. Então se despeça dos nossos espectadores, Ali. tá bom. Tchau, Rafa, que ouviu isso por pena do Cop. Tá, tchau. Enfim. Então agora bora pro próximo tópico, que é o Isekai da mãe. O Isekai de incesto, que eu apelidei de Insekai. Você quer comentar sobre, Renatinho, primeiro? Eu não sei como comentar sobre isso. Eu tava esperando você começar e aí a gente parte pras piadas. Então, beleza, bora parte pras piadas. Vou resumir o anime. É o Isekai, tem uma mãe. Acabou. O protagonista me relaciona meio ruim com a mãe dele. Daí aparece uma mulher lá que leva eles pro mundo de jogo. E tem cena de sexualização envolvida em incesto, porque japonês é doente, bate punheta pra pornô do cara comendo a mãe enquanto mexe o dedo no cu da irmã. E é isso. Vale dizer que a história reconhece que essas cenas existem, elas são estranhas. O protagonista vive comentando que ele não tem nenhum tipo de complexo de Édipo nem nada do tipo, mas a história insiste em ficar, tipo, apelando pra tipo de cena. Não faz o menor sentido. Mano, é engraçado, porque, tipo, eles é tão escrachadamente que eles querem colocar a cena de sexualização envolvendo incesto, que, tipo, tem uma cena que é lá no primeiro episódio, que a mãe dele mata um slime gigante. Daí ele joga uma gosma e o protagonista meio que tenta defender a mãe dele. Essa gosma derrete a roupa da mãe dele, mas não derrete a roupa dele. E ele comenta, tipo, caralho, por que a minha roupa não tá derretendo? Enquanto a dela tá, daí ele fica com a cara nos peitos dela e ela fica gemindo numa cena muito cringe, muito desconfortável, que aí, tipo, a própria obra escracha tanto que, caralho, você só pensa, puta que pariu, eles vão transar algum momento, não vão? Que puta que pariu. Fala dos outros personagens aí. Porque tem outros personagens, acredite ou não, Por é só incrível que sobre pareça. a mãe dele. Do que pareça, não é só um cara e a mãe dele. Tem a. Eu não me esforcei a decorar o nome de ninguém. Só decorei o nome da mãe dele, que se chama Mamako, porque todo nome nessa merda de anime tem algum trocadilho com Mama ou com Kassan. Tipo, o reino é o reino de Kassan. Tipo, caralho, que merda. Eu me sinto idiota comentando isso, mas enfim. Tem a mina lá, Ruivinha, que é a Tsundere, que quer dar pro protagonista, mas é chata pra caralho, e é uma maga que não sabe fazer magia direito. Tem a Lolizinha de cabelo rosa, que é uma personagem que não é irritante, que ela basicamente é a mala do grupo, ela é uma mala viva, ela leva coisas pra todo mundo. E agora, nesse episódio mais recente, apareceu a sacerdotisa peituda, que é tipo uma Hinata da vida, só que tem um lado psicopata, e o protagonista queria pegar ela. E apresentou a mãe maluca dela. Porque, tipo, todo vilão do jogo é alguma mãe babaca de outra personagem feminina que acaba tomando porrada da mãe do protagonista, porque ela é muito fodona. Porque, nossa, ela é o Kirito. A expectativa assistindo o Caça Online é: vão apresentar um personagem idiota, ele vai ter um problema idiota com a mãe dele, a mãe do protagonista que é idiota, vai chegar lá, vai falar, e vai ser fofa, legal, vai todo mundo, sei lá, chupar o pau dela. E aí... aí vai pegar, aí vai ter no final... Vai ter uma batalha épica. A mãe do maluco é uma puta. A mãe do maluco é uma puta. A gente vai querer entrar naquela senha lá. Controle aí. Livre pra todos os públicos. E pra todos os públicos. É tipo uma rinha de galo, só que com mães. É uma rinha de mãe, justamente. É basicamente mãe saindo na porrada, que a mãe do protagonista é como se fosse a Wire, né? Ela tem 2 espadas lá. Daí a primeira mãe vilã, que foi a mãe da Ruivinha, ela era a mãe maga. Daí agora apareceu a mãe sacerdotisa. Só que eles não chegaram a ter um confronto ainda, mas em algum momento vão ter. E sei lá, vai aparecer, sei lá, a mãe arqueira, a mãe o caralho A4, a druida, sei lá. Ela vira uma galinha. Que basicamente vai uma rinha de mãe, onde a única personagem que realmente luta é a mãe do protagonista, porque ela é tão absurdamente mais fodona que todo mundo, que literalmente não faz sentido ninguém mais lutar. Porque, tipo, o protagonista, ele dá um ataquezinho, enquanto ela dá um ataque pegando áreas inteiras. É tipo um Punch Man, tipo, é propositalmente forçado, e aquele personagem em si ser muito mais fodão que o resto.
Só que lá eles colocam isso como, nossa, a mãe dele ganhou isso aqui, porque aí ele vai se sentir meio que inferior a ela e vai tentar meio que se reconciliar com ela, algo assim. Sendo que até agora a gente não sabe qual que é o problema que ele tem com a mãe. O único problema que ele tinha com a mãe dele é que ele era muito fechado em videogame e coisa do tipo, e não tinha nenhuma razão pra conversar com a mãe dele. Por isso que a mãe dele se inscreveu nesse jogo, aspas em jogo, porque não tem nenhuma lógica real nessa coisa, tirando o fato de que eles consideram um jogo, e ainda um jogo de realidade virtual. Mano, eu não consigo nem falar nada. Desculpa aí. Daí, porque não tem muito o que comentar. Aquela personagem que é a Sarase, eu lembrei o nome dela, que ela fala o nome dela toda hora. Quero passar alívio cômico, ela é chata pra caralho. Me desculpa, eu não consegui ver um pingo de graça naquela personagem. E, tipo, a mãe do protagonista, ela é uma pessoa legal. Ele que é um babaca com ela. E eu fico pensando, tá, até que seria legal ver um final onde eles se reconciliam e ele vê que ele tava sendo um babaca com a mãe dele. Mas eu sei que não vai terminar assim, porque a japonesa é doente. Então, em algum momento, vai rolar, você sabe o que vai rolar no momento. Mas enfim, não tem o que comentar, é um Isekai de mãe. Acho que a gente já pode ir pro próximo, que no caso vai ser Doutor Pedra. E eu acho que o último, a não ser que você vá falar de Arubaru depois. Tudo pronto? Ou você ainda quer comentar alguma coisa da mãe? Aparentemente Renatinho não pode falar agora. Então tá, a gente vai direto pra Dr. Stone mesmo. Enquanto a Renatinho não volta, basicamente um resumo de Dr. Stone, o plot, basicamente a humanidade inteira virou pedra do nada. Se passaram mais de 3.700 anos. E o protagonista é um cara que não consegue cagar, o Senku. E ele conseguiu sair do formato de pedra, porque ele caiu numa caverna que tinha um líquido lá, que eu esqueci o nome daquela porra. Que é um líquido que apodrece a pedra, corrói ela. Daí ele ficou meio ano tentando construir uma civilização sozinho. Até que depois de meio ano, um amigo dele, que era o cara que antes da mãe idade virar pedra, tenta se confessar pra menina que ele gostava. Só que nesse momento todo mundo vira pedra. E ele, assim como o protagonista, por incrível que pareça, não ficou louco, porque todo mundo ficou consciente durante esse tempo. Daí eles basicamente vão tentar salvar a humanidade com ciência. Tipo, sei lá, nossa, nós somos muito inteligentes. Mas mesmo assim é uma obra que não se leva muito a sério. Porque a porra do protagonista conseguiu contar os segundos durante 3.700 anos, aparentemente sem errar nenhuma vez. E o amigo do protagonista conseguiu se manter são por todo esse tempo só pensando na garota que ele gostava. Já voltou, Renatinha? Sim, vale dizer que o que você citou sobre eles ficarem conscientes é implícito que eles perderam a consciência. Por exemplo, o Taiju, o amigo forte do protagonista, quando o Senku vai soltar ele, eu acho que você chegou a esse ponto, mas alguma hora mostra que foi o Senku que planejou para liberar ele de pedra, ele não estava consciente. Então a gente entende que o Taiju não perdeu a consciência, mas ele perdeu a consciência sim. Da mesma forma que o Senku, ele mesmo conta que apesar de ele estar contando os números e as coisas do tipo, ele estava perdendo a consciência com frequência e ele simplesmente estava imaginando o tempo que ele perdeu. Justamente, porque o anime não tenta se levar muito a sério. Apesar desse ser um negócio, tipo, eu cometi esse erro, admito aqui, que eu tentei levar o anime muito a sério no começo, depois pensei que eu tava sendo meu mongol, porque é um anime onde o maluco mata o leão na base da porrada. Então, não tem muito como levar a sério. Apesar dele ser um negócio que envolve ciência, ainda assim é um negócio escrachadão. E tem uns negócios só pra ser cool, e não tem muito nada de errado nisso. Quer comentar alguma coisa sobre o roteiro? Eu acho o Dr. Stone muito interessante, tipo, a forma como ele apresenta os personagens, como eles são todos ligados a uma habilidade, como sempre é esse cara inteligente, mas ele não menospreza os outros, ele entende que inteligência não é a única habilidade que existe no mundo, e ao mesmo tempo que, é claro que ele quer pegar todo mundo de volta, quer trazer todo mundo de volta, quer dizer, porque pra ele toda habilidade é única, e ele realmente, tipo, gosta do amigo dele, das pessoas. Então quando eles apresentam o Tsukasa, que meio que considera que a maneira dele de viver é única e absoluta e todo mundo tem que ser assim, e ele basicamente menospreza a ideia da ciência por causa das consequências na sociedade, é óbvio que o Senku vai estar contra ele. E eu gosto muito do Senku, tipo, ele é um protagonista muito carismático. Eu realmente acho ele legal. Eu tenho um problema com o Dr. Stone que eu não consigo explicar o que é. Eu não acho ele meio ruim, mas por algum motivo eu não consigo me sentir animado pra ver. Eu não sei o que exatamente o anime errou comigo, mas ele não conseguiu me pegar. Mas eu entendo que realmente o anime é divertidinho. O Tsukasa, quando ele aparece,
Eu só não gostei muito do Tsukasa, pra falar a verdade. Ele tem um ideal dele lá, que ai, nossa, que aquele ideal genérico de nossa, a humanidade é ruim, e só algumas pessoas vão sobreviver, mas ele do nada vira muito maluco e cuzão e começa a matar pessoas que ele nem sabia se eram malvadas ou não, e porque, sei lá, ele fala, não, porque quando ele era jovem, ele queria pegar as conchinhas pra irmã dele, o maluco bateu nele, mas tá, o que isso vai dar? Ele vai lá e o que isso tem a ver com outras pessoas? Ele vai lá num pai de família que foi petrificado junto com as filhas e mata o cara. Porque foda-se. Porque sim. Sim, mas tipo, eu acredito que ainda falta coisa sobre o passado do Tsukasa, mas parte da perspectiva dele é que todo adulto vai influenciar a mente dos mais jovens, e ele não quer ninguém que tenha mais conhecimento do que ele quer que todo mundo tenha, tipo, puro e novo. Por isso que ele só quer os jovens. Caralho, isso é muito papo de pedófilo. Agora eu tenho uma teoria de que ele só quer isso pra transar com as criancinhas num mundo onde não tem adulto. Mas enfim, bora falar family friendly. Eu gosto também, sim, do Senko e de como você falou, ele vê que toda habilidade ela é útil. Eu acho, porém, eu gosto um pouco mais do amigo dele, que até agora eu não decorei o nome, porque, é sério, eu tenho dificuldade pra decorar nomes de obras que estão começando, só decorou o nome do protagonista, porque, porra, tem cu no nome dele. O amigo eu acho ele mais interessante. Eu gosto desse jeito meu carismático pra frente dele, mesmo que seja besta. Tipo, ele sabe que ele tem noção de que ele é besta e de que ele é meio idiota, e ele não tenta ser inteligente, ele tenta meio que só seguir o coração dele, podemos dizer assim, mas ele confia no Senku pra meio que dar os negócios e meio que guiar eles, né? Tipo, sei lá, o Naruto no clássico que age por impulso e foda-se. Não, ele segue o coração dele, mas ele sabe que tem um cara mais inteligente que ele lá, que sabe mais do que ele, e ele segue esse cara. Então ele é idiota, ele sabe que ele é idiota, e eu acho que isso faz ele ser legal. A parte que eu mais gosto, assim, de Dr. Stone é como eles colocam que os caras têm que construir uma sociedade no começo. E eles meio que vão desconstruindo a ideia de o que é uma sociedade, o que a gente precisa aqui e agora, por que tal coisa foi criada. E, tipo, por que existem armas de fogo, por exemplo? É uma coisa que eles abordam um pouquinho. E faz muito sentido em contexto, coisa que, tipo, se eles já tivessem num mundo um pouquinho mais avançado, nada dessas coisas iam ser, tipo, apresentadas ou fazer sentido e aparecer muito que não tem o que acontecer. E eu gosto muito dessa dinâmica, deles irem reconstruindo a sociedade, libertando pessoas novas, que vão ser todos personagens bem idiotas, né? Porque todo mundo é idiota, nesse sentido de eles são muito exagerados, mas tem uma habilidade muito única, e ele vai fazer uma coisa, e eles vão construindo, e é tipo Minecraft. Uma coisa que eu quero falar é justamente isso, apesar de ser ciência, Dr. Stone é absolutamente caricato. Eu me sinto burro por não ter percebido isso no começo, mas é absolutamente caricato. E essa galera que critica o anime por, ai, nossa, ele não segue toda a ciência ao pé da letra, cara, é um anime onde um maluco mata o leão com um morro. Puta que pariu, não é pra ser um negócio totalmente, nossa, uma aula de ciências. Não, eles usam ciência como um pretexto, mas é um negócio claramente caricaturado e escrachado. Até porque pessoas não viram pedra do nada. Então eu acho que, sei lá, o Thunder do LBTV fazendo muito alarde, ficando muito revoltado com esse negócio do Dr. Stone. Eu acho um negócio de alguém que não entendeu que é uma obra caricata. O único problema da apresentação de Dr. Stone no sentido da ciência é que existe o aviso final e vários avisos de que aquilo pode acontecer na vida real, e não é necessariamente como se aquilo pudesse acontecer na vida real. Mas, tipo, a história em si se apresenta de maneira tão caricata que eu realmente não entendo esse tipo de reclamação de não é realista. Obviamente não é realista, porque eles não querem ser realistas. Porque, honestamente, sem querer meio que ser atacar diretamente a galera que critica isso, mas, cara, se você vê um anime onde tem um maluco bombado que mata um leão com um murro, e você tá realmente querendo levar esse negócio a sério, desculpa se é meio mongol, porque o negócio é caricato, o negócio se propõe a ser caricato. Ele não quer ser um Fullmetal Alchemist. Nem Fullmetal Alchemist é ciência, né? Mistura ciência com magia, mas ele não quer ser um Fullmetal Alchemist de ser sério, não. Ele é uma obra que tem ciência. Então, na real, tu falou Minecraft, eu associo mais a Ark. Porque Ark é tipo isso. Você tem os Ark Survival Evolved.
você tem uns conhecimentos do mundo atual, mas você tá pelado numa ilha de dinossauro e você vai avançando. Você vai desde uma casinha de palha até uma fortaleza com fuzil AR-15 e coisas que voam. Vale dizer que eu gosto muito também da forma como o mundo é criado, porque Dr. Stone meio que é uma história pós-apocalíptica ou apocalíptica, mas a maneira como eles colocam meio que resolve o problema de o que é o final. O final é óbvio, ou todo mundo volta, ou não volta todo mundo. E muito dessa incerteza, quando você começa a ver uma obra tipo pós-apocalíptica ou apocalíptica, de qual vai ser o final, como que vai acontecer. E Dr. Stone meio que dá a volta por cima já, colocando um objetivo claro e possível desde o começo. E uma coisa que eu gosto do Dr. Stone é que, tipo, ele é um mundo pós-apocalíptico, mas ao mesmo tempo é bonito, porque o mundo voltou assim com a natureza antes, porque o ser humano ficou quase 4.000 anos sem fazer merda, então a natureza conseguiu voltar a prosperar. É um pouquinho parecido com o que tem muitas obras que abordam esse negócio que amanhã a humanidade foi quase extinta, mas só a humanidade, podemos dizer assim. Daí a natureza voltou, as plantas voltaram a crescer e tal, e tipo, eu gosto desse contraste entre o seu mundo, um apocalipse, mas ser um cenário bonito, belo, cheio de natureza, cheio dessas coisas. Eu acho bem mais interessante do que aquele genérico de apocalipse, destruição, explosões, cratera, prédio caindo e demônios estuprando pessoas na rua. Eu acho que dá pra gente acabar o podcast por aqui, mano. Porque eu não tenho mais o que dizer. A gente acabou da Dr. Stone e Arubaru realmente acho que não vai dar pra comentar. Então acho que dá pra gente terminar por aqui. Eu acho que a gente fez um bom teste, podemos dizer assim, que esse aqui foi um episódio de teste. Eu queria agradecer a qualquer um que esteja ouvindo a gente. E se você achou isso aqui amador, foi o nosso primeiro teste, a gente vai tentar fazer um negócio bem mais profissional no episódio 1, né? Que vai ser o 1.0, que a gente já define os temas que a gente vai falar. E é isso, obrigado a todo mundo aqui. Eu me despeço. Renatinha, se despede de todo mundo aí. Tchau aí, galera. Até a próxima. Até mais. 裏切りの夕焼け厄介に絡みつく汗を切り裂くようにして街は叫ぶ